Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses Gama, eu sou quiropraxista e fisioterapeuta, trabalho na cidade de Campinas com um consultório, trabalho no Brasil todo com cursos de formação em quiropraxia para fisioterapeutas. E uma pergunta muito frequente que me fazem, tanto nos cursos como no consultório no dia a dia: o que é verdade, o quanto é real, o quanto não é real da perna curta? Porque você deve ter visto muitos vídeos na internet onde existe uma medição da perna curta, uma perna mais curta que a outra, depois do ajuste feito da quiropraxia, elas se igualam, né? Então, eu quero, através desse vídeo, esclarecer para vocês de uma maneira completa, dentro do que eu conheço, do que eu entendo disso, né? O quanto realmente é uma perna curta, o que realmente está acontecendo em relação a isso, tá certo? Então, a primeira coisa, a gente pode ter uma perna curta real. O que significa uma perna curta real? A perna curta onde o fêmur, a tíbia ou as estruturas pequenas aqui, se somadas em relação a outra perna, existe uma diferença real entre as pernas, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, a diferença real de pernas da direita para a esquerda, de um lado do outro, tá certo? Como que a gente vai saber se realmente existe uma diferença de perna curta real? Existe um exame que se chama escanometria de membro inferior. Ele é basicamente um raio-x feito com a pessoa em pé e atrás dela tem uma régua de marcação. Esse exame de imagem, esse raio-x, né, essa radiografia é feita com a pessoa em pé. E existe pela marcação de trás, você pode ter uma diferença, você pode avaliar se existe uma diferença de uma perna para outra dentro de cada uma das estruturas. Ele é um exame relativamente fidedigno, né? Mas que pode demonstrar para a gente discrepâncias grandes em relação à diferença de uma perna para outra. Essas diferenças elas podem ser do nascimento, né? Do nascimento não, do mau desenvolvimento, na verdade, né? Desse quadro, dessa pessoa. Quando houve fraturas, principalmente na infância, né? Você pode ter uma diferença aí dessa ossificação, dessa estruturação e desenvolvimento ósseo. Aí você pode ter uma diferença de perna real. Você pode ter também, através desse exame, uma falsa diferença de membro inferior. Que veja bem, faz de conta que o meu braço é o fêmur. Nessa posição, ele tem uma dimensão de ponta a ponta. Se ele tiver com uma pequena inclinação, ele vai ter uma outra dimensão de ponto a ponto. Porque o exame da radiografia, ele é uma foto de frente para trás. E ela não vai dizer se existe uma inclinação ou não. Ou seja, se o fêmur estiver numa posição totalmente alinhada, ele tem um tamanho. Se ele estiver inclinado, mesmo que pouca coisa, ele vai ter uma outra dimensão desse tamanho, tá? Então esse é um ponto que você pode ter pela escanometria uma diferença sempre pequena. Você não vai ter uma diferença enorme através do exame, de um bom exame da escanometria. Mas existe sim a possibilidade de haver alterações nesse exame, tá certo? Então nesse ponto a gente está entendendo que pode sim haver uma perna curta real. Essa perna curta real ela pode ser identificada através da escanometria de membro inferior ou até mesmo de uma ressonância magnética, de uma tomografia. São exames bem mais caros, né, que o raio-x, mas eles podem ser feitos, talvez eles sejam mais fidedignos em relação à diferença real milimétrica de uma perna para outra. É considerado geralmente até 1 centímetro, 1,5 centímetros de diferença de uma perna para outra, um quadro de normalidade, ou seja,
esse organismo tem capacidade de se adaptar a essa diferença sem correr em problema algum, tá? Então, há uma pequena diferença na diferença ortopédica da perna, até 1 centímetro, 1,5 centímetros é considerado normal, a não ser que tenha algum sintoma persistente, principalmente dor em membros inferiores, quadril e lombar, que não se resolve com um tratamento normal da quiropraxia, da fisioterapia, né? Aí a gente vai pensar sim em usar um calço para minimizar essa diferença e observar se isso sim gera um resultado positivo, certo? E existe também duas formas de você perceber e entender a perna curta funcional, tá? Então, até esse momento no vídeo a gente falou para você de uma perna curta real. Agora eu vou explicar para você o que pode ser uma perna curta funcional. O que significa uma perna curta funcional? Que você tem as duas pernas exatamente do mesmo tamanho, mas pode ter alguma estrutura em alguma posição ou algum funcionamento distinto que vai estar provocando uma perna curta funcional, certo? Essa perna curta funcional, basicamente, você pode sim ter um estresse, um pequeno estresse nas articulações de tornozelo, de joelho, mas isso não necessariamente está te levando a uma diferença muito grande. As diferenças maiores que se identificam da questão funcional é uma alteração na articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca, ela é a composição, a gente está vendo aqui no nosso modelo, aqui a gente tem o sacro, que é a base da coluna, e aqui a gente tem a linha articular entre o sacro e os ilíacos, as duas peças, também chamados inominados, ou chamados bacia, tá certo? Então existe esse encaixe, existe movimento entre elas e pode acontecer, veja bem, nessa lateral. Pode acontecer, se essa peça aqui que a gente vai chamar de ilíaco, se ela tiver, mesmo que minimamente anteriorizada, esse ilíaco ele foi para frente um pouquinho, o que acontece com essa parte aqui do encaixe do fêmur? Ele desce. Ou seja, se esse ilíaco estiver anterior, o acetábulo ou o encaixe do fêmur, ele desce. O que vai acontecer com essa perna? Ela vai estar funcionalmente mais longa, certo? Então você vai fazer a medição na beira da cama, na beira da maca. Se esse ilíaco estiver para frente, anterior, essa perna fica funcionalmente mais longa. Mas isso pode acontecer também se o ilíaco estiver posterior, o posicionamento dele, esse acetábulo vai subir. Ou seja, essa perna vai ficar funcionalmente mais curta. E como se sabe isso? Através do raio-x vai se identificar isso? Pode ser até que sim, mas da escola de quiropraxia que eu venho, a gente avalia sim se existe um movimento normal nessa articulação sacroiliaca. Sempre que essa articulação sacroiliaca tiver dificuldade de de vir para posterior, que a gente chama de flexão, essa perna pode estar longa funcionalmente. Ou se esse ilíaco tiver dificuldade de ir para anterior, ou seja, de extensão, essa perna pode estar curta funcionalmente. Então isso é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia de uma maneira muito rotineira. E isso não é determinante para que você tenha um defeito, que você tenha um problema grave ou que isso seja necessariamente causador de dor. Tá certo? Então, existe a possibilidade sim de um funcionamento que não está ótimo na articulação sacroiliaca. Esse funcionamento que não está ótimo,
ele pode estar gerando compensações na descarga de peso, que uma perna pode estar mais curta ou mais longa funcionalmente, ou seja, existe uma diferença entre as pernas, o comprimento das pernas, de um lado para o outro, né? Da escola que eu venho, essa avaliação é feita pela palpação de movimento na linha articular sacroiliaca, tá certo? É um teste desenvolvido na nossa escola, é um pouquinho diferente dos testes clássicos, onde a gente consegue perceber se existe um movimento normal. E nos nossos testes a gente não está preocupado se o ilíaco está anterior ou posterior. A gente está preocupado principalmente se esse ilíaco tem um movimento normal, que a gente vai chamar de flexão e extensão, ou a capacidade dele ir para posterior e para ir para anterior. Porque se essa região tiver em um desequilíbrio de uma mecânica ótima, você vai ter uma descarga de peso diferenciada. O ilíaco, bem aqui, o ilíaco, ele tem ligamentos extremamente fortes, inclusive tem um ligamento que vem de L5, a última vértebra da lombar, que vem no ilíaco. Se ele realmente tiver anterior ou posterior, ele vai estar atrapalhando a função da vértebra L5. Ou seja, às vezes você vai ter uma dor na sua lombar que a dificuldade, o movimento que não está ótimo, não é exatamente da lombar, é da região pélvica, da articulação sacroiliaca. Então é fundamental, dentro da escola de quiropraxia que eu venho, tá? Se você quiser tratar de uma maneira rápida e duradoura uma dor lombar, você vai ter sim que avaliar a articulação sacroiliaca, identificar qual é a região que não tem um movimento normal, fazendo essa correção, dessa mobilidade, independente da perna curta ou longa. Veja bem que coisa interessante. Você pode até, depois de uma correção, de um ajuste da mobilidade normal, essa perna ainda se manter curta ou longa. Mas os sintomas têm que sumir, tá certo? Então, essa é uma segunda possibilidade de uma perna curta e uma perna longa, onde é uma perna curta ou longa funcional. Na quiropraxia, nós somos treinados, nós somos peritos na avaliação, principalmente na linha que eu trabalho, que é a linha da motion palpation, onde através da palpação específica do segmento, a gente percebe sim se existe um movimento normal ou não. A gente identifica, e veja bem, isso independe da dor, tá? A gente independe da dor. Você pode ter uma articulação sacroiliaca que não está dolorida e ainda assim precisar fazer uma correção de um ajuste, onde para restaurar a mobilidade normal, que se você tem uma região sem movimento, uma articulação sacroiliaca, a dor pode estar se remetendo ao lado oposto dela. Se você tem uma articulação sacroiliaca hipomóvel, se essa não está se movimentando bem, você pode ter, por uma hipermobilidade, se aqui não tem movimento, aqui pode ter movimento em excesso, um movimento a mais. Você pode ter uma dor do outro lado. Principalmente aquela dor na pelve que aparentemente no meio do glúteo, depois que você corre. Normalmente você não tem aquela dor frequente, mas sempre que você tem uma atividade de um esforço maior, de uma passada maior, com um impacto, você sente no dia seguinte, à noite ou no dia seguinte da sua corrida, você sente uma dor suave e chatinha aqui. Isso normalmente é uma região hipermóvel, que a solução dessa dor de pós-corrida vai ser corrigir o outro lado, tá certo? Então existe uma polêmica muito grande em relação a essa avaliação, mas é uma coisa muito tranquila. Se você, fisioterapeuta, teve um treinamento adequado, né, você sim vai identificar isso de uma maneira bastante simples e fácil. E a correção também é bastante segura, bastante simples. É uma região que frequentemente existe essa alteração de mobilidade, existem ligamentos muito fortes nessa região, por isso a gente precisa às vezes de 2, de 3 sessões para estabilizar a funcionalidade normal dessa região. E um dos motivos para isso ser muito frequente
é a nossa vida hoje, na característica da nossa vida moderna, o muito tempo sentado, né? Um número muito grande de pessoas, o home office agora piorou muito essa questão, né? A gente tem muito tempo sentado, provocando uma direção só de movimento. Essa direção única de movimento que pode estar gerando uma tendência a essa hipermobilidade em determinada direção. Certo? Então, nesse vídeo a gente falou para você, explicou para você o primeiro tipo de perna curta, que pode ser a perna curta ortopédica, uma perna curta real, que as estruturas podem haver diferença de um lado do outro, e cá para nós isso é muito comum, a simetria entre o lado direito e o esquerdo é uma rotina, isso é uma coisa muito comum, tá? Eu expliquei para você a perna curta funcional, onde você pode ter uma alteração na articulação sacroiliaca e isso pode deixar sua perna curta funcionalmente, né? Isso é muito fácil da gente se ver. Se você deitar na sua cama e deixar os pés para fora, você já vai enxergar uma perna mais longa, mais curta. Mas de novo, repito para você, isso não é determinante para que você tenha dor. Se tudo estiver funcionando bem, de uma maneira plena, completa, isso não vai gerar dor no seu caso. E agora eu vou falar de uma terceira perna curta que gera muita confusão. Isso é o que mais tem em vídeos na internet. Eu particularmente não faço vídeos de perna curta, perna longa antes e depois de atendimento, porque essa não é uma preocupação da escola que eu venho. Da escola que eu venho, eu quero tudo que funcione numa amplitude normal. Não necessariamente a tua perna tem que estar mais curta, ou mais longa, ou igual. Essa é a escola que eu venho. Agora eu vou falar das outras escolas da quiropraxia, que elas usam sim a perna curta, a perna longa, chamada leg check, ou seja, uma avaliação se essa perna se altera de uma maneira reflexa. São métodos da quiropraxia que eu conheço sim, mas não é o meu uso frequente. Meu uso regular é a palpação de movimento, motion palpation. Eu sou especialista na motion palpation, mas existem escolas que usam leg check. Leg check é através de movimentos e posturas do paciente. Essa perna pode encurtar ou se alongar. É bastante impressionante, é bastante incrível. Você que já viu alguns vídeos, né, na internet, onde existe essa mudança de uma maneira extremamente rápida do posicionamento da perna, mas isso não é necessariamente uma perna curta ou longa funcional. Isso seria uma comunicação, uma conversa entre o terapeuta e o corpo do paciente, onde ele está avaliando, averiguando de uma maneira bastante criteriosa. Existe a necessidade de um treinamento específico para isso, onde em cada posicionamento do paciente, das mãos, do corpo, existe uma resposta do organismo, deixando essa perna mais curta ou mais longa, dependendo do posicionamento. E isso traz informações preciosas para o quiropraxista treinado nesse modelo. A partir dessa alternância de perna mais curta, perna mais longa, ele vai conseguir perceber de uma maneira bastante clara qual a região da subluxação vertebral, que é o que a gente trata na quiropraxia. A gente trata um problema chamado subluxação vertebral, e aí ele vai ter a clareza muito grande do que deve ser feito naquela sessão. Então, é uma outra maneira de você identificar a perna curta, né? Ela é a mais frequente feita na internet, nas redes sociais aí, para fazer divulgação, que o pessoal tem que fazer divulgação mesmo, né? Em termos de resultados de perna curta, mas não necessariamente é uma perna curta funcional ou anatômica mesmo. Olha só, é uma outra perna curta que você que não conhece a quiropraxia nem conhecia, porque você provavelmente, se você é fisioterapeuta, a perna curta funcional você já ouviu falar, embora tenha alguns colegas que não acreditem nessa possibilidade, né? A perna curta anatômica é lógica, a gente sempre pensa, né, nesse caso, mas uma perna curta reflexa
talvez você, colega fisioterapeuta, ou você paciente mesmo, nunca tinha ouvido falar disso. Então, não necessariamente nesses vídeos da internet, onde a perna fica curta, fica longa, isso necessariamente acontece com uma perna funcional, certo? Então, um resumo rápido desse vídeo aqui. Perna curta pode ser estrutural, anatômica, tá certo? Existe uma diferença real entre as estruturas do membro inferior. Você vai ter sim uma diferença que ela pode nem te causar problema, dependendo do tamanho dela, ou se for muito grande, pode-se usar um calço para que isso seja corrigido. Você pode ter uma perna curta funcional no pensamento biomecânico, onde o ilíaco, né, a articulação sacroiliaca tem uma alteração, onde esse ilíaco pode estar anterior, deixando ela mais longa, ou posterior, deixando ela mais curta. Isso, um perito em quiropraxia, uma pessoa treinada em quiropraxia, sabe avaliar e dizer com clareza e com certeza do que está acontecendo, fazer a correção e observar a melhora a partir dessa correção. E você vai ter também uma terceira perna curta, que é o leg check, onde existe uma interação do quiropraxista treinado nessa metodologia de avaliar de uma maneira reflexa, com perguntas para o corpo a partir de posicionamentos específicos, e essa perna vai encurtar ou vai alongar. Isso vai dar informação de onde está localizada a subluxação, que esse quiropraxista vai fazer a correção e eliminar o problema dessa pessoa, tá certo? Mas independente se você tem a perna curta, você tem a perna longa, a quiropraxia sempre pode te ajudar. Porque a quiropraxia, ela não depende de você já ter uma dor para identificar um problema que você possa estar apresentando. Muitas vezes a gente pensa que a má postura vai gerar um problema na sua coluna, não é isso? É muito frequente esse entendimento, essa observação. Mas um professor meu, Matheus de Souza, ele dizia o seguinte: se você tem uma má postura, ou seja, você não consegue se corrigir numa cadeira de uma maneira adequada, se a posição de correção te incomoda, você já tem um problema na coluna. Mas fique tranquilo, é um problema de fácil solução. Qualquer bom quiropraxista pode identificar e fazer a correção dessa subluxação, tá certo? Então, dessa subluxação pode ser na coluna, pode ser na pelve, pode ser em qualquer estrutura do nosso sistema músculo-esquelético. Nós, quiropraxistas, somos treinados a avaliar todas as articulações do nosso sistema músculo-esquelético, sempre que identificar uma região que não está funcionando de uma maneira ótima, nós a otimizamos através da normalização dessa movimentação e desse movimento do normal, tá? Da escola que eu venho, a quiropraxia, nós não colocamos osso no lugar, porque o seu osso já está no lugar, certo? Também meu professor dizia, osso fora do lugar em duas situações, ou na cadeira de roda ou no cemitério. Então você não tem osso fora do lugar, você tem uma estrutura, um conjunto articular que talvez não esteja se movimentando de uma maneira plena, completa, tá certo? E também da escola que eu venho, a gente não alinha a coluna, tá certo? Nós devolvemos a função normal, porque se fosse verdade, se fosse realidade, que eu alinho uma coluna, uma pessoa ia chegar no meu consultório com a escoliose. O que é escoliose? É aquela coluna que tem um S, né? A pessoa ia chegar com a escoliose no meu consultório e ia sair sem escoliose. E não é isso que acontece, tá certo? O que acontece é a pessoa chega com escoliose e com dor. Ela sai sem dor e com escoliose. Nunca fiz a medição, não é o meu objetivo pessoal tratar ou corrigir escoliose. Isso tem linhas da fisioterapia que tratam, talvez até da quiropraxia, né? Tem bastante gente que se propõe a fazer o tratamento justamente dessa alteração da curva, mas o que eu digo para você, se você tem escoliose, você pode ficar sem dor mesmo com escoliose,
porque é difícil a proposta de correção da escoliose, isso se dá no adolescente, não no adulto, tá certo? Então, pessoal, acho que a gente está chegando ao final do nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa uma pergunta aqui, interage, manda um direct para mim, manda uma mensagem. A gente vai explicar mais alguma coisa que não ficou claro nesse vídeo, né? Então você já sabe a questão da perna curta. Isso não necessariamente vai te causar dor, mas ela pode sim dar uma informação que existe uma coisa que não está funcionando de uma maneira ótima, e nós, quiropraxistas, podemos fazer com que o seu esqueleto, o seu corpo, o seu aparelho músculo-esquelético funcione de uma maneira ótima. Sem provocar estresse algum em nenhum tecido e, consequentemente, não ter dor, tá? A gente devolve a funcionabilidade de uma maneira bastante simples, bastante segura, totalmente indolor, tá certo? Uma boa quiropraxia nunca vai te provocar dor. Saiba disso, tá? Então, é uma maneira bastante segura, a gente avalia o paciente, a gente tem várias formas de fazer as correções. Tem as pessoas que têm um risco maior, a gente usa algumas ferramentas, né? A gente tem o TIC, tem o ajuster, a gente tem a mesa de drop, tudo isso facilita muitas vezes um paciente de maior risco, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim e logo a gente se vê novamente com mais informações sobre a quiropraxia, sobre a fisioterapia. Bom, um abraço a todos e até!